é completamente diferente uma coisa da outra. Tem que separar essas coisas. Quem tem o dom de profecia é uma pessoa querida, amada por todos. Traz uma mensagem geralmente assim, de conforto, exaltação, consolação. Já o profeta geralmente é uma pessoa odiado pela maioria. Principalmente você vai ver que ele é odiado por quem vive em pecado, quem vive de qualquer maneira. E principalmente pela liderança, que de repente vai ver os seus pecados revelados. Então, é completamente diferente uma coisa da outra. Não confunda uma coisa com a outra. Então já tem gente achando que pregador é profeta. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Cuidado com isso, não misture. Aí tem pastor pensando, não, pastor é profeta. Tem nada a ver com isso. Cuidado, não misture as coisas. Então, profeta, ele sempre vai trazer uma mensagem revelada, veja bem, revelada, sobrenaturalmente, não é de fofoca, não é que eu ouvi no gabinete, não, é uma mensagem revelada sobrenaturalmente do pecado que está ocorrendo. É diferente daquele que vai estudar, que vai conversar com um, com o outro, vai saber de coisas que estão acontecendo, depois vai lá, vai aconselhar, ou vai dizer aquilo lá no púlpito, pregando e tal. É diferente. Então não confunda as coisas com a outra, para de repente não colocar ministério em quem não tem ministério. Tópico 3, o objetivo do dom ministerial de profeta. Então a função do profeta no Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios de Efésios, aí Efésios 4, de 11 a 16. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para edificação em amor. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Então o objetivo principal de Deus, quando ele levanta o profeta na igreja, então é levar o povo ao arrependimento de pecado. Então o trabalho do profeta será esse de fazer com que o povo acorde, com que as pessoas que estão em pecado despertem desse sono espiritual e percebam que estão em pecado, consertem as suas vidas com Deus para que eles possam ser salvos. Então, quando existe esse arrependimento de pecado, as pessoas se unem em torno de quê? Da oração, do estudo da palavra de Deus, do jejum coletivo. Então, é preciso que haja esse despertamento. Aí as pessoas estarão unidas. Por quê? Estarão unidas em torno de Deus, buscando a santificação. Essa união não é para ir para os banhos, essa união não é para as festas, não. É uma união que vai levar a igreja à evangelização, ao desejo de ganhar almas. É um desejo de orar juntos, de estarem jejuando, estudando a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus. É isso que Deus quer. Deus não está preocupado com nossas festas, com aí os desperdícios de dinheiro da igreja. Deus está querendo que nós façamos o que Ele mandou nós fazermos, que é ganhar almas. Dentro da parte 3 nós temos aí discernindo o verdadeiro profeta do falso. Então nós temos aí tópico 1, simplicidade versus arrogância, pelos frutos os conhecereis, e ainda sobre o falso profeta. Então nós temos que saber o seguinte: do mesmo jeito que existe apóstolo, existem os falsos apóstolos, está aí na Bíblia. Do jeito que existem os profetas, existem também os falsos profetas. Do mesmo jeito que existem aí os evangelistas, que vão pregando para ganhar almas, existem aqueles que vão espalhando, né, coisas que vão impedir as pessoas de aceitar Jesus, de se converterem. Do mesmo jeito que existem os pastores, existem aqueles que são o quê? Os falsos pastores, que são os lobos, né, devoradores, que são aqueles que não amam as ovelhas, estão ali pegando o dinheiro das ovelhas. Então existem os falsos pastores aí. E Deus até fala sobre isso, né?
Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Então, daqueles pastores que não cuidam das ovelhas e tal, nós vamos ver que existe na Bíblia. E também, do mesmo jeito que existem os mestres, existem os falsos mestres. Então, existem os mestres que ensinam a doutrina bíblica, mas também existem os mestres que ensinam falsa doutrina. Que existem aqueles que ensinam falsos ensinos, que trazem heresias para o meio da igreja. Então, veja bem, assim como os dons espirituais. Todos os dons o diabo também imita. Ah, o dom aqui, palavra de sabedoria, fala do futuro. Para quê? Qual é o dom do diabo aí que a imita? A adivinhação. Não existe aí gente que olha lá, tarô, olha as cartas, olham até ossos de pessoas mortas e tudo, vão adivinhar o futuro. É o que? É uma imitação do dom palavra de sabedoria. Então, todos os dons, línguas, a pessoa fala em língua, tem um dom de línguas, o diabo também usa. Ensina as pessoas, tem igreja por aí, que ensina a pessoa a falar em língua. Imagine, se isso vem de Deus, vem do alto, vem diretamente de Deus, como é que uma pessoa vai ensinar o outro a falar isso? Então, para tudo que Deus faz, o diabo tem a sua imitação. Então aqui também, como existem os profetas, existem os falsos profetas. Então, como existem aqueles que vão trazer uma mensagem de juízo, revelando o pecado das pessoas, existem aqueles que vão trazer uma mensagem de conforto para os pecadores. Vai trazer uma mensagem que vai concordar com eles e dizer que aquilo não é pecado, está tudo bem, que Deus os ama e tal, e vai enganar as pessoas. Nós vamos ver que lá, nos profetas do Antigo Testamento, existiam os profetas verdadeiros, que eram raros, mas existiam muitos falsos profetas, que sempre concordavam com o erro do povo, com o pecado do povo, sempre traziam uma mensagem boa, que agradavam principalmente a liderança. Veja só, sempre existem então os falsos e os verdadeiros, não é? Agora, os verdadeiros são aqueles que não são amados. Vamos ver então, tópico 1, simplicidade versus arrogância. Duas características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo. O Deus de amor. Lembremos de Jeremias 38, 14 a 27, Oséias 8, 12, do próprio Senhor Jesus, Mateus 23, 37. Já o falso profeta só pensa em si, seu status e benefícios, profetiza objetivando a autopromoção. Ele mente, ilude e engana. Lembremos-nos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias, Jeremias 28, 10 a 12. Então veja bem, o profeta legítimo não quer dizer que fala sobre o juízo, sobre o pecado, que ele deixa de amar as pessoas por causa disso. Não. É o contrário. Deus castiga e repreende aquele que ele ama. Então, quando o profeta traz uma mensagem de juízo sobre o pecado, não é porque ele não ama as pessoas. É porque ele recebeu essa orientação de Deus e ele sente o que Deus sente. Que se aquelas pessoas não se arrependerem, vão perder a sua salvação. Então, é uma mensagem, na verdade, de amor, porque o pai que ama, ele repreende o seu filho. Então veja só, às vezes as pessoas confundem, até odeiam os profetas, não sabendo que estão odiando Deus, porque é Deus que mandou o profeta dizer o que ele disse. Então, é uma mensagem geralmente dura, de juízo, mas visando a salvação das pessoas que estão ouvindo. Todo profeta é um homem de oração, de intercessão, que ora muito, que intercede pelo povo, que está sempre na presença de Deus, chorando perante Deus, por causa do pecado das pessoas. Então, veja bem, é um ministério que é pouco visto na igreja. Ele não ora para os outros ver. Geralmente, o legítimo profeta não é um homem de turma, não é um homem social. Ele tem o seu cantinho de oração, ele se dedica a essa presença de Deus, a conversar com Deus,
a ter intimidade com Deus, a interceder pelo povo, a chorar pelo povo. Então, é diferente das outras pessoas. A maioria das pessoas gostam de orar juntos, não é? Gostam de se divertirem e tudo. Já o profeta legítimo não é esse tipo de pessoas. O profeta legítimo é aquele que tem uma vida separada para Deus, uma vida de intimidade com Deus, que tem sempre a sua oração sozinho com Deus. Tópico 2, pelos frutos os conhecereis. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como conhecê-los? Jesus disse que os reconheceríamos pelos seus frutos, Mateus 7, 15 e 20. Pois o resultado, o fruto do que o profeta diz e faz, revela o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, o profeta. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que eles produzem. Então veja bem, não é aí de repente porque alguém pula, grita, faz um teatro, né, e aparece muito, que ele seja o verdadeiro profeta. Porque, na maioria das vezes, o legítimo profeta, o verdadeiro profeta, é uma pessoa que não se destaca com grandes pregações, bonitas pregações, com aí um teatro todo, fazendo as pessoas se emocionarem. Não, as pessoas vão sentir o pecado, vai provocar nas pessoas o arrependimento do pecado, e não divertimento, alegria. E uma coisa que nós devemos prestar atenção é que o legítimo profeta, ele não está atrás de riqueza, ele não está visando lucro financeiro. E nós estamos vendo uma época difícil que as pessoas pensam que o verdadeiro e legítimo profeta é aquele que está enricando, ficando rico cada dia mais, ganhando cada dia mais dinheiro. E ao contrário, o verdadeiro legítimo profeta é aquele que está preocupado apenas com o seu sustento. O verdadeiro legítimo profeta não cobra, não coloca aí salário para transmitir a mensagem de Deus. Tenha certeza absoluta disso. Aprenda isso. Se você ligar para alguém que você pensa que é um profeta de Deus e ele cobrar para estar aí na sua igreja, pode ter certeza, ele não é um legítimo profeta de Deus. Se nós olharmos lá de daqui, que era falando ali sobre o início da igreja, nós vamos ver que lá existe uma coisa muito interessante, que uma das maneiras que eles tinham para conhecer o legítimo profeta era isso. Se ele cobrasse, não era um profeta de Deus. Se ele passasse mais de 3 dias em um lugar, ou seja, comendo, bebendo e dormindo de graça, não era um profeta de Deus. Se ele exigisse qualquer coisa de benefício para si próprio, não era um legítimo profeta de Deus. Olha só que coisa interessante. Então hoje, já pensou quantos estariam desqualificados para o serviço de profeta? Talvez por causa disso, legítimo profeta é difícil de achar. Porque as pessoas hoje vivem interessados em dinheiro, em benefício financeiro para fazer a obra de Deus. E um legítimo profeta não pensa assim. Então, enquanto o falso profeta produz emocionalismo, as pessoas vão dançar, vão chorar e tal, mas é emocionalismo. O legítimo profeta, o resultado do seu trabalho vai ser salvação de almas, curas, batismo com o Espírito Santo, libertação. Vão ser aí o fruto, você vai ver qual o fruto, qual o resultado. Aí esteve aqui um profeta famoso, cobrou caríssimo e tal, mas qual o resultado espiritual? Não é o emocional. As pessoas melhoraram? As pessoas passaram a evangelizar, a orar mais, a estudar mais a Bíblia, congregar mais, fazer a obra de Deus?